Já temos uma boa caminhada no Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 20. Faltam só 8 capítulos, parece pouco, mas na verdade é muita coisa ainda. Eu nem faço ideia de quanto tempo ainda tem, talvez aí uns 2 anos. Mas enfim, antes de nós entrarmos no texto, eu acredito ser importante esclarecer algumas coisas para os irmãos, porque essa passagem, não sei se você sabe, mas esse texto ele tem sido alvo de muitas críticas por pessoas perversas, por céticos e incrédulos, que eles trabalham com o objetivo de tentar levar as pessoas a desacreditar nas Escrituras Sagradas. Muitos dizem, olha, tá vendo a Bíblia, como é que você pode crer num livro como esse? Este livro é repleto de erros e contradições. Ela está cheia de erros. E eu vou te provar que a Bíblia não é verdadeira. E assim eles começam toda aquela ladainha que talvez você já ouviu. Muitos dizem, rapaz, como é que a Bíblia pode ser real se lá no Evangelho de Mateus está escrito que havia 2 cegos? Mas você sabia que em Marcos e em Lucas diz que havia apenas um? Quer mais um erro? Eles dizem, você não pode acreditar na Bíblia. Porque na Bíblia, no mesmo livro que você crê, diz que Jesus estava saindo de uma cidade chamada Jericó. Mas eu fui ver, e em outro livro diz que ele não estava saindo, ele estava entrando. Portanto, você não pode crer neste livro. Este livro está repleto de problemas e contradições. Como é que a gente pode então entender essas aparentes contradições? A primeira coisa que você precisa saber é que nem no livro de Marcos e nem no livro de Lucas, eles afirmam que havia apenas um cego. Na verdade, eles apenas destacam um. Não sabemos o porquê, mas ele cita o nome de um e ele se chama Bartimeu. Provavelmente era porque naquela cidade este era o mais conhecido ou o único cego conhecido da população. É por isso que Marcos e Lucas o chamam pelo nome Bartimeu. A outra contradição que os céticos dizem, que falam que a gente não pode crer neste livro, porque ele está repleto de problemas e de erros, é a respeito da cidade de Jericó. Em um livro diz que Jesus estava saindo, em outro livro diz que Jesus estava entrando. Bem, como nós podemos entender isso? É mais simples do que parece. Naqueles tempos, ali no século I, havia, não sei se você sabe, 2 cidades de Jericó. Havia a cidade mais antiga, que é aquela que está presente no Antigo Testamento. Acho que você já viu a história, a cidade de Jericó, os muros de Jericó. Essa cidade ainda estava presente no tempo de Jesus, apesar que ela estava quase toda em ruínas. E logo ao sul, a cidade aqui, e logo ao sul, mais para baixo, ficava a Nova Jericó, que ela foi construída em redor de um grande, não templo, mas talvez para nós hoje seria uma grande mansão. Lá, o imperador, aliás, o governante Herodes o Grande, ele construiu uma casa para passar o inverno naquela região, e assim ele mandou embelezar toda aquela região, e nasceu então uma nova cidade, com o nome de Jericó. Então havia 2 cidades com o mesmo nome, a mais velha, que aqui está no Antigo Testamento, e a mais nova, que foi construída por Herodes o Grande, aquele mesmo que tentou matar Jesus quando ainda era um bebezinho, e eles fugiram para o Egito. Portanto, é bem possível que quando Mateus diz que eles estavam saindo e os outros evangelhos dizem que eles estavam entrando, podemos entender que a narrativa ela aconteceu entre uma e outra. Talvez um narrou o momento que ele saiu e um narrou o momento que ele estava entrando na nova cidade. Então essa pode ser uma maneira de você resolver este problema, onde muitos ficam caçando o problema para tentar levar as pessoas a desacreditar na Bíblia, ok? Então, vamos então para o primeiro versículo, verso de número 29, diz assim: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. O evangelista, ele registra isso com um propósito. Toda palavra da Bíblia, principalmente nos evangelhos, você precisa fazer a seguinte pergunta: por que Mateus está deixando bem claro para nós que ele estava saindo de Jericó? Meus irmãos, o que ele quer aqui é mostrar que Jesus
já estava indo ao seu destino final. Ou, em outras palavras, o seu ministério de 3 anos na Galiléia e na Pérea já estava chegando ao fim. E agora ele parte em direção à cruz. Ele está determinado a ir à cruz. Por isso Mateus diz, saindo eles de Jericó. Ou seja, eles estão a mais ou menos 30 quilômetros só de Jerusalém. Ou seja, não havia outra cidade mais no caminho. Ele estava indo à cruz. E como sempre, como você observou aí, as multidões, elas acompanham Jesus. E uma grande multidão seguia Jesus. Nós temos visto isso durante todo o Evangelho. As multidões estão sempre acompanhando o Rei, sempre acompanhando a Jesus. E nessa grande massa de pessoas, havia todo tipo de gente. Havia aqueles que eram curiosos, sempre estavam ali à espreita para saber o que ia acontecer, sempre vendo os passos de Jesus. Havia também aqueles que podemos dizer que eram os aproveitadores, pessoas que estavam lá simplesmente pelo que Jesus podia dar, talvez peixe, talvez pão, né? Quem não quer um almoço grátis, né? Então eles sempre estavam ali acompanhando Jesus, aproveitadores. Também não podemos se esquecer dos incrédulos e opositores. Por exemplo, os fariseus, sempre se opondo a Jesus. Por mais que ele ensinasse, por mais que ele realizasse milagres, eles estavam sempre duvidando e sempre se opondo ao Filho de Deus. E é interessante que no Evangelho de João esses milagres não são chamados de milagres. Eles recebem um nome de sinais. Por que João chama esses milagres de sinais? Porque, meus irmãos, cada milagre de Jesus não é simplesmente uma demonstração de poder, mas, na verdade, cada milagre aponta para algo maior. Todas as vezes que você vê Jesus realizando um grande milagre, tenha isso em mente. Esse milagre é como uma placa, ele está apontando alguma coisa, algo maior por trás desse sinal, por trás desse milagre. Isso é um sinal. E o sinal maior é este. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é aquele que os profetas tanto falavam. Por isso, o milagre, ele serve para autenticar o ministério de Jesus. Cada milagre era como se fosse um carimbo dizendo, tá vendo? Este milagre prova que de fato ele é o Messias de Deus. Ainda ali no meio daquela multidão havia mais um grupo, os peregrinos. Nessa época do ano aqui, onde está sendo narrado do verso 29 ao 34, estava se aproximando a Páscoa. Esse era um momento muito especial do povo de Deus. Nesse momento, meus irmãos, muitas pessoas começavam uma longa viagem, talvez de 30, 40 e alguma coisa quilômetros, para celebrar a Páscoa lá em Jerusalém. Eles começavam a fazer uma espécie de romaria. Era uma peregrinação indo para Jerusalém. E Jericó era um ponto de passagem. Quando os peregrinos estavam caminhando rumo a Jerusalém, eles gostavam de passar em Jericó. Tinham que passar em Jericó, aliás, para abastecer, para descansar ou para viajar somente no dia seguinte, lembrando que era muito perigoso viajar à noite. E por fim, ainda no meio daquela multidão, não podemos se esquecer daqueles que acreditavam que Jesus era o Messias. Então tinha incrédulos, opositores, curiosos, os fariseus, havia também os peregrinos e também aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias, talvez com dúvida, talvez com medo, alguns ainda duvidando um pouco, mas de fato acreditavam. Continuando então, meus irmãos, no verso 30, nos é dito o seguinte: e eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mateus aqui está nos contando, meus irmãos, que no meio de todo aquele alvoroço, incrédulos, curiosos, opositores, pessoas que estavam peregrinando, havia ali no caminho 2 cegos. E é interessante, meus irmãos, que era comum as pessoas ficarem ou na entrada ou na saída da cidade, principalmente pessoas que tinham deficiência ou mendigos, eles ficavam ali na frente ou na saída, às vezes era o mesmo portão, para pedir esmolas. E como eu disse, essa era uma época muito especial do ano, porque estava se aproximando a Páscoa e havia um fluxo muito grande de pessoas passando por ali. Então os mendigos se acumulavam aos montes para pedir esmolas e os deficientes também. Mateus diz que havia 2 cegos sentados à beira do caminho.
Esses homens, meus irmãos, precisamos entender o seguinte. Ainda que o texto não diz, mas eram pessoas que viviam em extrema miséria. Como podemos saber disso? Bem, naquele tempo a pessoa que sofria de alguma deficiência física, como no caso aqui a cegueira, não tinha todo o amparo como nós temos hoje. Eles não tinham nenhum tipo de amparo social, como existe em nossos dias. Eles não tinham nenhuma assistência. A única salvação dessas pessoas era mendigar, para ver se não morria de fome. Esses homens viviam em extrema miséria e dependendo somente da bondade das pessoas, cada dia necessitando de suas esmolas. Eles viviam em completa vulnerabilidade e sem qualquer esperança. Além disso, também eram vistos com muito preconceito pela população. E como se não bastasse, além de estar em vulnerabilidade, sem esperança, vivendo na miséria e sem nenhum tipo de amparo, ainda havia a crença de que essas pessoas que tinham algum tipo de deficiência, no caso aqui, a cegueira, muitos acreditaram que eles estavam assim porque era por culpa de seus pecados. João, no capítulo 9, eu creio que você já leu esse texto, João vai dizer que o seguinte, João 9, 2. Os discípulos chegam a Jesus e perguntam, mestre, é outro texto, tá? É outra passagem. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus, porém, meus irmãos, ele vai repreender esse pensamento. E ele diz o seguinte, olha, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Além da cegueira, da falta de amparo, pessoas assim ainda viviam sofrendo, porque eram vítimas ou, na verdade, alvos de preconceito dos outros, porque as pessoas passavam por ele dizendo, está vendo? Ah, miserável, ele está nessa situação porque ele pecou. Ou foi ele ou foi o pai dele. Eu tenho a certeza que foi uma dessas coisas. Por isso que ele está assim, sofrendo na miséria. Porém, a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos é muito interessante. Porque vai mostrar, meus irmãos, que nem toda dor ou deficiência é resultado de algum pecado cometido. Mas Deus, Jesus está dizendo, ele pode usar até mesmo a dor e o sofrimento de alguém para revelar a sua glória. Você já parou para pensar nisso? Deus pode usar os seus problemas, o seu sofrimento, ou qualquer tipo de defeito ou deficiência, para manifestar a sua glória. E esses dois cegos, meus irmãos, que estavam ali, sem nenhuma expectativa de vida, na beira do caminho, vivendo somente de esmolas, eles estavam prestes a experimentar isso que Jesus falou em João capítulo 9. Então no verso 30 diz que eles estavam lá, ouviram que Jesus ia passar e começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. É interessante, meus irmãos, que o que nos parece é que eles tinham algum conhecimento a respeito de quem era Jesus. Porque diz o texto que eles simplesmente estavam lá, mendigando, pedindo esmolas, quando de repente eles escutam de que alguém muito importante estava passando, e esse era Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, por isso eles começaram a gritar. Certo autor disse algo muito interessante sobre isso, e me impactou bastante. Eu quero ler para você o seguinte. John MacArthur, um pastor norte-americano, falou assim, apesar da cegueira física deles, esses homens demonstram uma clareza espiritual extraordinária. Eles não enxergavam nada com os olhos, mas viam claramente com o coração. Deixe-me repetir para você novamente. Apesar da cegueira física desses homens, eles demonstram para nós uma clareza espiritual impressionante. Eles não enxergavam com os olhos, mas viam com o coração. No momento em que seus ouvidos ouviram que o Filho de Deus estava passando, eles não pensaram duas vezes, eles começaram a clamar e a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Basicamente eles estão dizendo, estamos morrendo, Senhor, nos ajuda. Meus irmãos, se você se lembra, no domingo passado, nós estávamos no Mateus capítulo 20, verso 17. E eu intitulei isso como o anúncio da cruz. Foi a terceira vez que Jesus falou sobre o sofrimento. Lá em Mateus capítulo 20, Jesus fala claramente sobre a sua traição. Ele vai deixar bem claro tudo que vai acontecer com ele, no capítulo 20, verso 17.
a traição, a humilhação, o sofrimento, a morte. Ele vai falar até mesmo que ele vai ressuscitar no terceiro dia. A grande pergunta é a seguinte: como é que os discípulos reagiram depois que ouviram Jesus falando da sua traição, da sua humilhação, de todo o sofrimento que ele ia passar, da sua morte, e também que no final ele iria triunfar, ele ia ressuscitar? Como os seus 12 discípulos reagiram a isso? Se você se lembra bem, no domingo passado vimos que, infelizmente, a reação deles não foi a melhor. Na verdade, uma mãe se junta com seus filhos e vai até Jesus e pede: Senhor, eu quero que o Senhor me faça o seguinte: eu quero que este meu filho sente de um lado e esse meu outro filho sente do outro lado. Na hora em que o Senhor começar a reinar, eu quero os melhores lugares para que meus filhos sentem que é ao seu lado. Essa visão egoísta e mundana revela muito sobre o coração dos discípulos. Na verdade, meus irmãos, podemos até dizer que os discípulos estavam, na verdade, eram cegos. Eles estavam cegos para ver a grandeza de Deus e a grandeza do Cristo. Meu Deus, como pode? Jesus acabou de falar que vai sofrer, vai morrer, mas vai ressuscitar, e a pessoa chega para ele: eu posso sentar do seu lado? Quando o Senhor subir lá, tal, estiver no reino, eu quero sentar bem do seu lado. Aliás, e o meu irmão também quer sentar do seu lado. Um do lado direito e um do lado esquerdo. Meus irmãos, isso mostra um grande contraste que havia entre os discípulos e a missão de Jesus. Eu chego a dizer, meus irmãos, que estes homens, na verdade, estavam cegos para ver o que é o reino de Deus. E o contraste é ainda mais gritante quando você olha a atitude destes dois cegos e a atitude dos 12 discípulos. Porque enquanto os 12 discípulos estão buscando grandeza, eles querem sentar nos melhores lugares, os dois cegos que estão mendigando na beira do caminho clamam a Jesus por misericórdia, ou seja, reconhecendo algo que os discípulos não estavam conseguindo reconhecer. Esses dois homens sentados no caminho, eles conseguiram reconhecer algo que os discípulos, em sua cegueira, não conseguiram reconhecer. Eles clamam por misericórdia: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, não nos deixe morrer nessa situação. Basicamente, é isso que eles estão clamando. Eles sabem, meus irmãos, que de alguma forma Jesus era o Filho de Deus. Essa era a última oportunidade para esses homens. Como eu disse, Jerusalém está mais ou menos a 30 e poucos quilômetros, talvez 40, você pode dar um Google aí para saber. Essa era a última oportunidade que eles iam ver Jesus. Eles não podiam deixar escapar. Então eles começam a clamar cada vez mais forte: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Bem, mas a multidão estava lá, e o texto diz, olhem na sua Bíblia, a multidão estava ali e ela começa a repreendê-los, para que eles se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Bem, as pessoas que estavam ali, elas estavam tentando silenciar estes dois homens, talvez pensando que Jesus estivesse, sei lá, ocupado demais. Rapaz, cala a boca, rapaz, deixa o homem trabalhar, não atrapalha Jesus não, porque tem muita coisa que fazer. Tu acha mesmo que Jesus vai se importar contigo? Tu está aqui na miséria, cego, tu está desse jeito porque teu pai fez aquilo ou tua mãe fez isso. Deixa o homem de mão, deixa o homem trabalhar. Talvez eles pensassem que Jesus estava ocupado demais para se envolver com eles. Mas a crítica da multidão não calou esses homens, e o texto diz que eles começaram a gritar cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Meus irmãos, pensa bem no clamor desses homens. Olha aí na sua Bíblia. Por 2 vezes eles dizem: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Isso não é apenas um grito por socorro, tá? Isso não é apenas um grito por socorro. Na verdade, meus irmãos, este clamor está cheio de significado. Eles reconheciam algo em Jesus que muitos ainda não tinham visto. Olha que loucura. Eles são cegos e eles conseguem enxergar em Jesus
algo que muitos não conseguiam ver. Eles chamam Jesus de filho de Davi. Por que ele é chamado dessa forma por esses dois homens? Eu quero ler com vocês alguns textos, vai ser projetado aqui, mas eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia. Por quê? É importante você saber aonde esses textos estão, para que você possa localizar durante a sua leitura. Porque esta frase, filho de Davi, aparece muito na Bíblia e você precisa entender o seu significado. Nós vamos ver alguns textos, que eu peço que você não apenas leia aqui, mas abra a sua Bíblia para você saber onde estão. E se você gosta de marcar, marque também. Vamos lá então, 2 Samuel, capítulo 7. Vamos lá abrir. Se você puder, abra lá, que é para você se identificar com os textos e saber onde eles estão. 2 Samuel, capítulo 7. Tem que ir na casa do Naldo buscar o mel essa semana. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12, é o primeiro texto. Desse texto, meus irmãos, vai nos mostrar que a aliança, preste bem atenção, a aliança com o povo de Deus, ela estava vinculada na pessoa do rei Davi. Eles estavam esperando um rei que viesse na linhagem de Davi. Era essa a sua esperança. Primeiro texto, 2 Samuel capítulo 7, verso 12. Você pode ler depois na sua casa todo o texto, mas eu vou ler só até aqui. Verso 12 diz assim: quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu lhe estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Perceba, a profecia diz que o seu trono será estabelecido para sempre, nunca vai encerrar o seu trono. 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier transgredir, eu o castigarei com varas de homens, com açoites e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Quanto a você, está falando agora a Davi, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. Filho de Davi era uma expressão que estava alinhada à aliança, ou seja, o rei deveria vir da aliança que Deus fez com Davi. Essa aliança, ela duraria para sempre, e é isso que os salmos falam. Vamos abrir então no Salmo 89, verso 4. Abra lá sua Bíblia no Salmo 89. O verso 3 diz algo muito interessante, reforçando essa ideia de que a aliança que Deus fez tinha uma promessa perpétua, nunca teria fim. 89, verso 3 diz o seguinte: tu dissestes, fiz uma aliança com meu escolhido, e jurei a Davi meu servo. Verso 4, para sempre estabelecerei a sua posteridade, e firmarei o seu trono de geração em geração. Olha o verso 35, passa aí talvez uma página na sua Bíblia, não sei como é o formato. Verso 35 diz assim: uma vez jurei por minha santidade, Deus dizendo, que nunca mentiria a Davi, a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha nos céus. Ainda há outros textos, não precisa mais a gente ler, mas se você gosta de anotar, Ezequiel capítulo 34, se você quiser anotar na sua Bíblia aí, vai dizer lá na profecia de Ezequiel que no futuro haveria um pastor, e esse pastor iria cuidar do povo de Deus, e ele deveria vir da casa de Davi. Ezequiel 34,
verso 23, você pode ler depois em sua casa. Paulo, então, ele compreendia isso. O apóstolo Paulo, compreendendo que o Filho de Deus, o Messias, o Senhor, aquele que vinha trazer a luz para o mundo, deveria vir da casa de Davi. Vamos lá para Romanos, dá um salto aí na sua Bíblia, Romanos no capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Diz o seguinte, verso 1, ainda completando a mesma ideia do Messias, que deveria vir da linhagem de Davi. Paulo, ele se apresenta, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas, nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da onde? Da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Volte lá então para Mateus. Meus irmãos, diante desses textos há muitos outros, depois eu posso apresentar para os irmãos. Posso dizer que havia uma grande expectativa no povo. Posso dizer que os judeus no tempo de Jesus estavam contando os dias para que o Messias viesse. Havia uma expectativa messiânica. Era isso que estava no coração, era o anseio do povo, o dia em que o Messias chegasse. E o Messias viria na figura de um rei, da descendência de quem? Da descendência de Davi. Havia promessas quanto a isso, havia uma aliança que duraria para sempre, era irrevogável, não tinha como voltar atrás. O Messias viria de Davi. Com isso, meus irmãos, eu posso dizer que quando esses cegos começaram a gritar desesperadamente, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Na verdade, estavam revelando aqui 4 coisas para nós, e eu quero mostrar para você aqui. A primeira delas, meus irmãos, cumprimento profético. Quando estes homens que eram cegos, mas na verdade conseguiam enxergar com mais clareza do que os fariseus, do que os saduceus, e até mesmo conseguiam enxergar com mais clareza do que com os discípulos que caminharam com Jesus, talvez já tinham uns 3 anos. Quando eles clamaram que Jesus era o filho de Davi, na verdade, um cumprimento profético estava acontecendo, ou seja, o texto de 2 Samuel estava se cumprindo. Em segundo lugar, quando esses homens clamaram desesperadamente por Jesus, estava se revelando que ele era o Messias, a realeza messiânica, ou seja, Jesus era o rei, mas não era um rei como eles estavam pensando. Não era um rei político, mas era um rei que veio para estabelecer um reino espiritual e eterno. Número 3, no seu clamor estava se revelando também a divindade e a humanidade de Jesus. Ele era filho de Davi, mas também era filho de Deus. E por último, no seu clamor também se revelava o tempo da salvação e da cura. Todo judeu entendia que quando o Messias viesse, traria salvação, não espiritual, mas libertação dos inimigos, e também traria a cura para todo o Israel. Verso 32, vamos dar continuidade agora à sequência do texto. Então, eis que 2 cegos estavam ali, começaram a gritar, e eles clamam e clamam cada vez mais. E no verso 32, é dito o seguinte, depois que eles gritam desesperadamente por Jesus. Verso 32. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eu falei para vocês no início que cada palavra da Escritura precisa ser observada com muito carinho. Veja como Mateus narra o evento. Eles clamam e eles gritam: ei, Senhor, tem misericórdia de nós, estamos morrendo nessa situação. E o texto diz: Jesus parou. Jesus parou. Meus irmãos, o Filho de Deus parou.
Se você lembra bem, Jesus está indo para Jerusalém, ele tem uma agenda a ser cumprida. Ele precisa ir para sofrer, para ser humilhado e para morrer, mas também deve ressuscitar. O Filho de Deus tinha uma agenda a ser cumprida, mas aqui diz que ele parou. O Filho de Deus, por um momento, parou a sua caminhada rumo à cruz. A pergunta é, o que levou ele a parar? Por que Jesus, aliás, qual é o motivo aqui suficiente para que Cristo parasse por um instante a sua agenda dos céus? A resposta? O clamor de 2 cegos. Meus irmãos, o que levou Jesus a parar por um instante foi a dor de ver o sofrimento desses homens. O que fez com que o Filho de Deus parasse foi a compaixão. Ele teve compaixão desses 2 cegos. Jesus, meus irmãos, não está ocupado demais a ponto de não enxergar a dor e o sofrimento desses homens. Jesus parou, é isso que o texto diz. Ele está caminhando para Jerusalém, ele está decidido a ir para a cruz, os discípulos estão com medo, estão assustados, eles sabem que a liderança está lá, que o Império Romano está lá, mas ele está decidido para ir à cruz. Mas 2 homens gritam e clamam por ele, e nesse exato momento diz que ele para por um instante a sua caminhada em direção à redenção. Ele parou, meus irmãos, porque o seu coração é um coração compassivo. Jesus parou. Por um instante ele deu ouvido a esses pobres homens que clamavam por a sua ajuda. Jesus para, chama eles e pergunta: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abra os nossos olhos. No grito desses homens, além de eu falei que havia muito significado no grito deles, também há muita sinceridade. Eles estão em uma situação desesperada, sem amparo, sozinhos, fadados ao fracasso e ao sofrimento, abandonados ali como mendigos, vivendo unicamente de esmolas. E eles clamam por Jesus, por misericórdia. Isso é sincero, irmãos. Eles clamam por misericórdia. Mas o seu pedido também é um pedido sincero. Eles dizem: o que vocês querem? Nós queremos enxergar. É isso que queremos. Não queremos dinheiro, não queremos sentar do teu lado. Isso aqui é muito interessante. Uma mulher chega para Jesus e fala assim: ei, eu quero muito que meus filhos sentem do teu lado, do lado direito e do lado esquerdo, quando o Senhor estiver na glória. Os 2 homens vão a Jesus, Jesus chega para ele: o que vocês querem que eu faça para vocês? Ah, Senhor, eu só quero enxergar. Eu quero voltar a ver novamente. Meus irmãos, quando uma pessoa reconhece a sua situação, e ela entende que ela está numa situação bem difícil, aliás, ela está perdida ou está nas trevas, podemos dizer assim, o seu maior desejo só é um: voltar para a luz novamente. Esses homens tinham a oportunidade de fazer o mesmo pedido que os discípulos fizeram: eu quero sentar do teu lado, Senhor, quando o Senhor estiver na glória. Mas não, eles pedem o seguinte: Senhor, eu quero enxergar. É isso que eu mais quero. Meus irmãos, quando nós estamos perdidos, aliás, quando nós reconhecemos que estamos realmente perdidos, a coisa que você mais deseja é encontrar o caminho de volta. Quando você entende que está numa situação difícil, numa situação de trevas, o que você mais precisa é de luz, é ver novamente o caminho certo. E esses homens estavam agora diante da pessoa certa, e essa pessoa era Jesus. João no capítulo 8 diz, Jesus fala o seguinte: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele veio justamente para isso, para abrir a luz, aliás, para abrir os olhos do cego e trazer luz novamente para aqueles que estavam em trevas. E o texto é bem claro. O texto diz que depois do pedido, Jesus está cheio de compaixão. Ele fica cheio de compaixão, toca nos olhos desses homens e o milagre acontece. Veja então a sequência dos eventos e o final da história, o desfecho da história. O que vocês querem? Senhor, que se abra nossos olhos. 34. Profundamente compadecido,
Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. No desfecho dessa história, muitas coisas aqui são reveladas a respeito de Jesus. Eu quero citar aqui 3 no final dessa história. Primeiro, precisamos entender, eu creio que você já deve ter visto, que não existe nenhuma cura no Antigo Testamento relacionada a uma pessoa que é cega. Não há nenhuma cura no Antigo Testamento de um cego. Mas este milagre revela algo extraordinário. E eu quero ler com você agora. Abra sua Bíblia em Isaías 29. Mais uma vez, vai ser projetado aqui, mas é importante você saber aonde está esse texto. Verso 29 e 18. Aliás, capítulo 29, 18. Vamos abrir lá, por favor. Eu quero que você entenda essa noite que isso não é apenas um milagre. Jesus não apenas está curando esses homens porque eles clamaram desesperados por ajuda. Na verdade, isso estava se cumprindo algo muito maior. Não era uma mera cura, algo mais extraordinário estava acontecendo. Isaías diz o seguinte, capítulo 29, verso 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do meu povo, exultarão no Santo de Israel. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, e serão eliminados todos os que buscam o mal, os quais com uma palavra condenam o inocente, põem armadilhas ao que repreende no tribunal, e sem motivo negam o justo o seu direito. Mais especificamente, perceba o que diz o verso 18. E os cegos, livres da escuridão das trevas, as verão. Agora vá para o capítulo 35 de Isaías. Passe algumas páginas aí da sua Bíblia. Diz o seguinte. Então, verso 5, tá? 35, 5. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. Meus irmãos, volta lá para Mateus, sabe o que está acontecendo aqui? Quando Jesus cura esses homens, algo extraordinário acontece, ou seja, a era messiânica chegou. Quando Jesus cura esses homens, que nunca tinha acontecido uma cura em todo o Antigo Testamento, na verdade estava acontecendo, sabe o quê? O tempo do Messias chegou. Ou seja, quem conhecia o Antigo Testamento, com certeza se lembrou de Isaías. Os cegos voltarão a ver, a luz voltará novamente. O tempo da esperança chegou, o tempo do Messias apareceu. Em segundo lugar, meus irmãos, essa cura também nos mostra algo muito interessante. Mostra o caráter do Messias. O texto diz que ele é alguém cheio de compaixão. Olha o que o texto diz. Jesus profundamente compadecido. Quando ele ouve o clamor desses homens, ele está cheio de misericórdia. Jesus é o Messias compassivo. Ele não é um guerreiro como eles estavam esperando. Ele sente a dor das pessoas que estão sofrendo, porque o texto diz assim, ele toca neles. Meus irmãos, ninguém ia tocar no mendigo naquele tempo. Era um sinal até mesmo de impureza. As pessoas estão caminhando para a Páscoa, você acha mesmo que elas estão indo para um momento sagrado, elas vão ficar tocando nos mendigos que estão no meio da rua? Quando Jesus toca nesses homens, sabe o que significa? Ele não apenas tem compaixão deles, mas ele se identifica com eles, ele sabe a sua dor. É por isso que ele toca nesses homens. Jesus conhece a dor do seu povo, ele conhece a sua dor, ele sabe a nossa dor, ele se identifica com a nossa dor. Em terceiro lugar, Jesus é o Messias
poderoso. Mateus deixa bem claro o seguinte no verso 34: e imediatamente recuperaram a vista. Meus irmãos, não foi algo demorado, não precisou fazer algum tipo de ritual, foi na hora esses homens recuperaram a visão. Foi uma cura completa, instantânea e inexplicável, foi um milagre. Meus irmãos, para encerrar, eu quero separar aqui duas lições para as nossas vidas, que são extraídas desse relato de Mateus capítulo 29 até o verso 34. Quero ver com vocês, meus irmãos, dois tipos de cegueira nas quais eu e você precisamos ter muito cuidado. Grave aí, anote aí. Duas cegueiras nas quais nós precisamos ter muito cuidado. Número 1. A cegueira que vai além dos olhos, mas atinge o coração. Eu não estou falando aqui daquela cegueira física, ok? A cegueira que eu quero falar para vocês agora não é essa. Eu quero falar para vocês a respeito de algo muito mais perigoso do que simplesmente perder a visão. Pastor, e tem algo mais terrível do que isso? Sim, quer ouvir uma? A cegueira da idolatria. Meus irmãos, a idolatria é algo tão nefasto que pode cegar os nossos olhos para ver a grandeza do único Deus que é vivo e verdadeiro. A idolatria, meus irmãos, ela desvia o nosso olhar daquilo que realmente importa, que é a adoração a Deus. E eu não estou falando dos ídolos de pedra, de madeira, de gesso. Eu estou falando daqueles ídolos que estão mais escondidos, nos quais eu e você não conseguimos enxergar, porque eles estão dentro do coração. A cegueira da idolatria. Número 2, a cegueira que nos impede de ver a nossa própria sujeira. Meus irmãos, tem uma cegueira pior do que a cegueira física. É aquela cegueira que nos impede de ver a nossa própria sujeira. Às vezes estamos completamente sujos, mas o nosso dedo é rápido o suficiente para apontar para o outro. Olha, tá vendo? Olha, eu te falei que aquele cara ia cair. Nunca confiei nele, eu sabia que fulano ia se desviar. No dia que ele pisou aqui eu te disse. Não falei, pastor? Tá aí, se desviou. Somos rápidos para apontar o dedo, mas muitas vezes a verdade é que os nossos olhos estão cegos para ver a nossa própria sujeira e não a dos outros. Número 3, que é a pior de todas, a sujeira que nos impede de reconhecer a glória e a grandeza de Jesus. A cegueira que nos impede de reconhecer a glória e a grandeza de Jesus. Mateus, no capítulo 20, do 17 ao 19, Jesus falou sobre a sua dor, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Como foi que os discípulos reagiram? Ei, se der certo, eu quero sentar do seu lado quando o Senhor estiver no trono. A cegueira que nos impede de ver a glória de Cristo. Meus irmãos, essa é a pior de todas. Todos os domingos nós estamos aqui ouvindo sermão após sermão, ensino e após ensino. E mesmo assim, em muitos momentos, os nossos olhos, os seus olhos, continuam fechados para ver quem é Jesus. Ah, pastor, mas eu já reconheço. Eu aceitei Jesus naquele dia. Mas de fato, Ele é o Senhor da sua vida. A sua vida está totalmente voltada para Cristo. E o seu coração pertence a Ele? Ou a outra pessoa, ou a outra coisa? Meus irmãos, essas são formas de cegueiras que afetam o nosso coração. Mas o que acontece então se em algum momento eu cair em algum desses pontos, eu me tornar alguém cego para ver a glória de Cristo, eu me tornar alguém cego para não ver a própria sujeira do meu coração? Pastor, o que pode acontecer se eu cair na cegueira da idolatria? Muito simples, clame a Jesus. Não permita que a cegueira cegue os seus olhos para você não ver a graça e a glória de Jesus. Não deixe que isso aconteça. Clame a Ele por misericórdia. Isso nos leva então para a nossa segunda lição. A cegueira que vai além dos olhos, aquela que atinge a fé. A cegueira que vai além dos olhos, aquela que atinge a fé. O texto diz: Senhor, Filho de Davi, é aquele que veio trazer a luz para o mundo que estava em trevas. Quando esses homens clamaram por Jesus, eles estão dizendo em outras palavras:
Rapaz, Isaías está se cumprindo, é esse aí, rapaz. É aquele que veio para trazer a luz para este mundo em trevas. Meus irmãos, ele é aquele que veio para lavar os nossos olhos e limpar o nosso coração. Ele é o filho de Davi. Segundo lugar, Jesus é o Cristo, é o Messias de Deus. E o texto diz que ele é cheio de compaixão. O que eu preciso fazer então quando eu estiver cego para ver a sua glória? Clame a ele por misericórdia. Invoque o nome dele. Meus irmãos, antes de você buscar qualquer profissional de saúde, antes de você buscar ajuda, conselho de qualquer pessoa, em primeiro lugar, sem destacar, sem descartar as demais, faça como esses homens fizeram. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E em terceiro e último lugar, ele é aquele que tem todo o poder para realizar o impossível. Não permita que os seus olhos estejam fechados o suficiente para não enxergar a grandeza de Cristo e o seu poder, que é capaz de mudar toda e qualquer realidade. Ele é aquele que pode realizar tudo e até mesmo o impossível. Meus irmãos, eu quero encerrar com uma frase que não é minha, é de um autor que já faleceu, e ele diz o seguinte, e logo depois nós vamos orar e cantar. Tem mais um? Que é a seguinte frase: a mão de Cristo, ela é poderosa para sustentar as estrelas do universo, mas também é suave para enxugar as lágrimas do nosso rosto. Quando as lágrimas do seu rosto começarem a cair, não apenas pense que Jesus é poderoso para salvar, para transformar, para sustentar os universos e pedindo que as estrelas do céu caiam, mas lembre-se disso, ele é poderoso sim para isso, mas também a sua mão, além de impedir que as estrelas do céu caiam, a sua mão é suave o suficiente para enxugar as lágrimas do seu rosto. Vamos cantar mais um cântico e logo depois nós vamos orar.